turminha do quinto ano, seja bem-vindo aí a mais uma correção da semana 4, nosso PET volume 2. Vamos aqui essa semana, vocês vão fazer aí a correção das atividades de português com a tia Marluane. É um prazer estar aqui com vocês. Então, vamos que vamos. Nessa semana, vamos trabalhar aí com alguns sinais gráficos. Nós temos aí exemplos de aspas, reticências, parênteses, mas vocês vão ver também que nós vamos trabalhar com a vírgula, sinais de pontuação, né? Que são a vírgula, ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto final. Então, fique ligado, vem comigo. Aqui nós temos exemplos de como, onde e quando eu posso utilizar a reticência, o famoso 3 pontos. Não é correto eu dizer, coloca aí 3 pontos. Não, ao invés de 3 pontos, eu digo reticência. É um sinal gráfico que representa que houve ali uma interrupção da fala. Ou seja, foi interrompido algo que iria ter uma continuação. Então, quando há essa interrupção da fala, no caso aqui, como é registro, uma interrupção ali da fala em forma de registro na linguagem escrita, eu coloco reticências. Aqui nós já temos aspas, tem alguns exemplos aqui de quando usar aspas. Em citações, quando eu cito a fala de alguém que eu retiro de um livro ou de um trecho de uma música, eu coloco aspas. Olha, tá vendo aqui o que é aspas? Como se fosse duas vírgulas, porém, ó, no alto, na parte superior, duas de um lado e duas do outro. Só um exemplo, tá, gente? Uso também aspas para poder expressar ali gírias, expressões populares. Então, eu coloco aspas quando eu estou usando essas gírias, essa expressão popular, essa gíria no meu texto. E também no registro de palavras estrangeiras, como aqui, olha, faço backup para não correr o risco de perder os arquivos. Ou eu uso aspas, ou então eu posso colocar em itálico. O que é itálico, tia Marlone? É quando você coloca assim, tá vendo? Que ele fica meio de ladinho, meio tortinho. Isso é chamado, né, isso se chama itálico. É a configuração aqui. E por último, nós temos aqui para delimitar um título de uma obra ou título de uma música, você também pode usar aspas. Esse texto é demais, gente. Adoro trabalhar esse texto. Você consegue ter uma visão assim geral e ampla, muito grande e principalmente, né, o objetivo maior. Consegue perceber a importância que tem a colocar a pontuação no lugar correto, porque um ponto que eu deixo de colocar ou um ponto que eu coloco fora do lugar pode fazer toda a diferença dentro de um texto. Então aqui conta a história de um homem que estava muito doente e ele era muito rico, e ele resolveu fazer o testamento dele de última hora. Na hora que ela bater nas botas, como diz o ditado, foi lá fazer o testamento. O que aconteceu? Primeiro ele resolveu escrever o texto para depois pontuar. Ao terminar de escrever o texto, o homem me bate as botas e morre. Gente, a gente usa o termo aqui, bate as botas, é porque nós estamos aqui, né, de uma forma, apesar de ser formal a nossa aula, mas de informal. Só para descontrair, tá, gente? Não é achando graça da morte, não. É porque isso aqui não é uma coisa verídica, tá bom? Pelo amor de Deus, nunca que eu vou achar graça de morte. Então, ele escreveu o seguinte parágrafo, olha aqui. Deixo meus bens a minha irmã, não a meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Credo, tia, não tá sabendo ler, não? Leu igual Fórmula 1? Não, mas é como fica aqui a leitura sem o sinal de pontuação. E aí, para quem que vai ficar a fortuna? Milionário? Para quem vai esse dinheiro? Nós temos aqui 4 pessoas diferentes nesse parágrafo. Ele cita a irmã, cita o sobrinho, o padeiro e os pobres. Então o juiz foi lá e chamou todo mundo. Vem cá, irmã, vem cá, sobrinho, o padeiro, e foi também o representante dos pobres, para poder chegar num consenso, para decidir ali para quem que ia ficar essa herança, porque como ele não colocou a pontuação no texto, não deu para poder entender, não deu para adivinhar aí para quem que ele queria que a herança ficasse. Veio o sobrinho e pontuou.
Deixo meus bens a minha irmã? Não, a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. Então, colocando essas pontuações aqui, ele se beneficiou. E eu quero destacar, não houve nenhuma retirada ou acréscimo de palavras. Houve apenas aqui o acréscimo dos sinais de pontuação. Agora, olha como que a irmã pontuou para beneficiar ela. Deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. Então, dessa forma que ela se beneficia. Lembrando, gente, é muito importante a entonação durante uma leitura. E para ter uma entonação bacana, legal, eu preciso conhecer os pontos. Eu preciso saber que isso aqui é um ponto de interrogação, então está fazendo uma pergunta. Eu tenho que ler como alguém está perguntando. Se aqui eu tenho um ponto de exclamação, não é só não, é não. É com ênfase, quer dizer que é não mesmo, de jeito nenhum. Então, coloca ênfase aí. Veio agora o padeiro. Vamos ver quem que o padeiro vai arrumar aqui na história. Deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. O padeiro aqui saiu beneficiado. Mas aí veio o representante dos pobres e resolveu fazer a versão dele. Deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro? Nada. Dou aos pobres. O juiz, como olhou para um lado, olhou para o outro, se quer saber, ninguém aqui vai conseguir chegar no consenso, chegar a algo que vai beneficiar todo mundo um pouquinho. Todos estão procurando se auto-beneficiar. Então ele foi lá, bateu o martelo, resolveu deixar tudo para os pobres. Então os pobres saíram ganhando aqui na história. Mas será que o homem milionário queria deixar tudo para o pobre? Já pensou se ele queria deixar para a irmã dele e ela perdeu tudo? Já pensou se era para o sobrinho e ele ficou sem um tostão? E o padeiro que está com aquela conta lá atrasada de mais de 10 anos vai ficar aí no prejuízo pro resto da vida? E aí, hein? Nunca ninguém vai saber para quem que ele realmente gostaria de ter deixado a herança. Por isso que o juiz foi lá e quer saber? Vocês não vão se resolver, não? Eu resolvo. Manda o dinheiro para os pobres que eles estão precisando. Número 2. Observando o texto e a pontuação usada, responda. O fato de o homem não ter pontuado o texto trouxe confusão aos herdeiros? Claro, né, pessoal? Letra C. Sim, porque cada um pontuou para benefício próprio. Letra B. Qual a diferença que as diversas pontuações trouxeram ao texto? Letra B. Várias maneiras de interpretar o mesmo texto. É o mesmo texto, porém com pontuações, os sinais de pontuações colocadas em pontos aí estratégicos para eles se auto-beneficiarem. Então, assim, fazendo desta forma, houve vários tipos de interpretar esse texto. Letra C. Qual a função das reticências no texto? A pegadinha que muitos caíram. Não foram usadas reticência, pessoal. Reticência não é o famoso 3 pontinhos? Olha aqui o texto. Não tem reticência no texto. Então, ó, quem aí mais que caiu na pegadinha? Eu tive vários alunos que caíram nessa pegadinha aí. E você foi um deles? Ai, 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 hein? Atenção. Então, letra C, não foram usadas reticências no texto. Agora, pontue corretamente o texto abaixo. Meu amigo lança fora, vírgula, alegremente, vírgula, o jornal que está lendo e diz. Então, ó, meu amigo lança fora, alegremente, o jornal que está lendo e diz. Ele vai dizer, vai falar. 2 pontos. Aqui já não é a fala dele? Então, olha, travessão. Chega. Houve um desastre de trem, inclusive aí no pet tá tem, né? Mas é trem. Então, chega. Houve um desastre de trem na França. Tia, se é chega, por que talvez aqui não poderia ser um ponto de exclamação? Se fosse um ponto de exclamação, o H aqui deveria ser maiúsculo. Como então é minúsculo, então por isso que eu sei que é a vírgula. Então, chega. Houve um desastre de trem na França.
um acidente de mina na Inglaterra, um surto de peste na Índia. Ponto final. Você acredita nisso que os jornais dizem? Ponto de interrogação. Será o mundo assim? 2 pontos. Ele vai explicar algumas maneiras que as pessoas podem estar vendo o mundo. Uma bola confusa, onde unicamente acontece desastres e desgraças? Não. Os jornais em que falsificam a imagem do mundo. Então, olha, aqui eles tinham até esquecido de colocar o espaço para o ponto final, mas tem um ponto final aqui. Olha o N maiúsculo aqui na sequência. Então, tem um ponto final aqui. Vamos pontuar corretamente as frases abaixo? Carla e Antônia foram ao teatro. Aqui tem 2 maneiras de vocês pontuarem corretamente. Carla e Antônia foram ao teatro? Estou perguntando se elas foram. Ou eu posso afirmar que elas foram. Se eu quero perguntar, eu vou usar o ponto de interrogação. Se eu quero afirmar, eu uso o ponto final. Catarine comprou uma calça, vírgula, uma blusa e uma sandália. Vírgula porque está separando, são 3 coisas diferentes aí que ela comprou. Então, aqui eu tenho que separar a calça da blusa, por isso que eu usei a vírgula, finalizou. Quero apenas afirmar que ela comprou. Se eu quero apenas afirmar, ponto final. Que dia é hoje? Ponto de interrogação, perguntando que dia é hoje. Olha, que carro lindo. Então, ó, olha, presta atenção. Karina, João, sempre depois, quando eu estou fazendo, gente, um chamamento, quando eu estou chamando alguém, quando eu estou pedindo alguém para fazer algo, sempre depois dessa palavra, eu tenho aqui uma vírgula. E no caso aqui, ela quer expressar como aquele carro é lindo, maravilhoso. Ponto de exclamação. Mamãe disse, se alguém vai falar alguma coisa, 2 pontos. Começou a falar? Exclamação, travessão. Se começou a falar, já é a fala da pessoa, travessão. Você jantou? Na verdade, ela perguntou, né? Você jantou? Vamos aqui. Opa! Que filme maravilhoso, letra F. Foi muito bom. Filme ótimo, adorei, bacana. Ponto de exclamação. Não vou ao cinema. Tô falando que eu não vou. Olha só que legal. Peraí. Só não travando aqui. Não vou ao cinema. Aqui eu estou afirmando que eu não vou ao cinema. Não vou ao cinema. Pronto. Agora, se eu coloco esse, olha, não, vírgula, vou ao cinema, aí eu já vou. Vou levar todo mundo comigo, hein? Então, não vou ao cinema. É como se alguém antes perguntasse assim, você vai à igreja? Ou você vai ao show? Ou então, Jaqueline, você vai lá na casa da Amanda? Não vou ao cinema. Vai pro cinema. Então, olha só como que aqui, olha, com apenas o ponto final, está afirmando que ela não vai ao cinema. Mas se eu uso uma vírgula aqui depois do não, já está afirmando, ela mesma está afirmando que vai ao cinema. Kleber, vem almoçar. A mesma questão aqui da letra D. Ponto final, só estou me chamando para almoçar, não me convidou, então não quero nem saber. Kleber, vírgula, vem almoçar, Kleber. Beija a tirinha abaixo. Opa, peraí. Inclusive aqui tem lugar errado. Ei, Cebolinha, você já soube que a Mônica viajou? Já. Ora, e por que essa tristeza? Agora a gente não vai apanhar mais. E nem xingar ela, nem dar nós no seu coelhinho. Será que ela vai demorar muito para voltar? Adorei, gente, olha, Cascão todo felizão, agora tô livre da Mônica, ela viajou, eu não vou mais apanhar. Não vou, gente, apanhar mais da Mônica e daquele coelho dela. E aí o Cebolinha tá lá tristonho. Nem eu vou xingar ela, não vou mais dar nó no coelhinho dela. Aí a ficha deles cai. Será que ela vai demorar? Aí eles já começam o que? A sentir falta. Eles sentem falta e percebem
que ao mesmo tempo que eles não querem ela perto porque vai apanhar, eles querem também ela perto porque eles também vão fazer ali as trollagens com ela. Então é aquele amor e ódio, é aquela briga de cão e rato. Bem por aí. Qual a pontuação se encaixa na frase acima? Agora a frase é essa. Agora a gente não vai apanhar mais. Olha a cara de felicidade, gente, quando olha aqui o primeiro quadrinho, o Cascão já chega todo. E ele vai e fala no segundo quadrinho, por que essa tristeza toda? Agora a gente não vai apanhar mais. A gente está muito feliz porque não vai apanhar mais. Felizão. Algumas pessoas acreditam que ali poderia encaixar o ponto final. Vai depender do ponto de vista da sua professora. No nosso ponto de vista aqui, nós colocaríamos um ponto de exclamação, porque é muita felicidade. Quem aí, se fica sabendo que não vai apanhar mais, só vai falar assim, não vamos apanhar mais. Pronto, acabou. Que nada, você fala assim, ó, não vou apanhar mais, ponto de exclamação nisso, tô felizão. Agora, se a sua professora acredita que aqui vai encaixar o ponto final, ele encaixa também aqui perfeitamente. Porém, eu, Marluane, na minha opinião, o ponto de exclamação fica aqui melhor colocado. A compreensão segue aqui a linguagem aqui não verbal, olha que é a expressão do rosto aqui do Cascão de muita felicidade. Bom, é isso aí, pessoal. Nos vemos na semana que vem. Beijo para vocês. Coloquem as atividades em dia. Não esqueçam de enviar a foto bem nítida para a professora lá no Classroom, tá bom? Beijo, fui!